E agora a gente vai encerrar aqui a nossa série de entrevistas nesse evento maravilhoso, segunda Conferência Paulista de Direito e Agronegócio, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional São Paulo, e dois motivos muito bacanas. Vamos falar sobre um assunto que está em tudo quanto é manchete, de tudo quanto é setor, que é a inteligência artificial, e vou conversar com um homem que fez uma palestra maravilhosa. Eu falei, eu preciso gravar com esse homem assim que ele terminar essa apresentação aqui. É o Solano de Camargo. Solano de Camargo é professor, advogado, é lógico, o cabra sabe tudo sobre como usar a inteligência artificial, no caso, por causa de direito. Solano, prazer conhecê-lo, bem-vindo ao Papo de Prateleira, tá, velho? Não, é uma satisfação imensa, é muito bom participar, meu segundo ano participando aqui, casa cheia, né? Opa, não ficou, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Fala uma coisa, rapaz, você é muito decisivo, você até terminou essa apresentação falando assim que as pessoas precisam se abrir para a inteligência artificial, porque afinal de contas faziam, no caso de advogado, fazia petição à mão, já não faz mais, fazia petição com a máquina de escrever e não faz mais, então tem muita coisa interessante na IA. Queria que você resumisse isso para o pessoal, por que tem essa importância toda? Basicamente, nós estamos naquilo que a gente chama de ponto de não retorno, né? Na verdade, a inteligência artificial é o que a gente chama de tecnologia destruidora, no sentido positivo, em que ela termina, ela acaba com certos ecossistemas e cria novos. Então, é aquela história, antigamente, quando eu era criança no interior, passava o ônibus recolhendo o pessoal que era boia fria. E aí a gente teve o quê? A mecanização agrícola. E aí a gente teve uma recapacitação do pessoal, cada vez menos fazendo aquilo e agora fazendo outra coisa. A IA é exatamente a mesma coisa, só que com uma intensidade muito maior. Então todo mundo tem que perceber que o mundo que a gente vivia antes da IA já não existe mais. Isso não é uma coisa que vai atingir certos setores da sociedade. Não, é todo mundo, de fio a pavio. Então o pessoal tem que guardar uns minutinhos por dia, eu sempre falo assim, uns 15 minutinhos por dia, entra na internet, entra nas redes sociais, entra no YouTube, pesquisa um pouquinho por dia, porque assim, em menos de um mês a pessoa tá craque. Tá. Agora, e ao mesmo tempo, em um mês, tá claro que mas você fez uma brincadeira de uma foto, você falou assim, e olha bem para essa foto que amanhã já vai ser outra foto. Essa velocidade não deixa o cérebro do ser humano meio atarantado, não? Deixa um pouco atarantado, mas a gente está preparado para isso, né? Na verdade, assim, a velocidade das inovações digitais, ela tem sido progressiva. Então, só a gente lembrar no começo que a gente tinha, por exemplo, aquela web, a gente fala, né, web 1.0. Era o site ficar parado e eu ficava lendo. Aí depois teve a web 2.0 que a gente escrevia, eu podia, por exemplo, postar um comentário. É só o pessoal, né, de mais idade lembrar do Orkut. Depois teve a web, o Messenger. Agora a gente tem uma web 3.0 que interage com nós e cada vez mais com inteligência artificial. Eu diria assim, que é um mundo, claro, é um mundo que ataranta a cabeça da gente e tal, mas é um mundo que tem tornado certas coisas cada vez mais possíveis. Então a gente tem uma inclusão maior, a gente tem a possibilidade de fazer coisas que a gente sozinho não ia conseguir. Então, embora a gente fique um pouco atordoado, eu falo que algumas imagens que eu coloco, às vezes vai dar atordoação na turma. Mas, por outro lado, é um mundo em que facilita muito mais a gente conseguir entregar coisas, né? Então, é questão de prática. É que nem a história que a pessoa que não faz academia começa a fazer, vai doer o joelho. A mesma coisa como eu começo a entrar nesse mundo de inteligência artificial. 15 minutinhos por dia, vocês vão ver que a gente vai conseguir, todo mundo está na mesma página. Perfeito. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, até para a gente encerrar. Você citou que também é importante que o corpo de advogados, que as bancas de advocacia acostumem os juízes, os magistrados, as pessoas que estão no tribunais e em audiências a se acostumar com novas maneiras de ser apresentada uma defesa ou uma peça de acusação. Como é que é isso? Exatamente, porque no fundo o que aconteceu? A grande revolução começou há mais ou menos uns 15 anos, quando foi a digitalização de processos. Então assim, eu ainda sou da época do papel, dos armários, das estantes. A gente passar a usar o meio digital já foi uma coisa meio complicadinha. E agora nós estamos na fase em que a IA interpreta essa digitalização. E isso, assim, não tem limite, né? Então os juízes começaram a usar. No Brasil, qual é a parte do Estado que está mais integrada com a inteligência artificial? Em primeiro lugar, o Judiciário, e depois a Receita Federal. Então, os advogados eles vão cada vez mais poder integrar essas novas potencialidades, porque é sobrevivência. Não é uma coisa que te acha bonito ter que usar. É uma coisa que se eu não usar, eu vou ficar para trás e vou perder o mercado,
Como na época, quando eu fiz 12 anos, eu fiz curso de datilografia em Boituva. Então, todos meus amigos foram trabalhar em bar de garçom. Eu pude trabalhar ajudando um advogado. Então, assim, essas melhorias, porque antigamente, assim, era bom saber datilografia. Não era essencial, mas era bom. Eu podia catar milho. Hoje, não é que é bom saber IA. Eu não tenho alternativa. De qualquer maneira, é o ser humano que vai analisar se aquele material que a IA disponibilizou para ele, seja um desenho, seja um mapa, um diagrama, ou uma imagem, ou então uma fotografia, que seja analisada pelo profissional, né, para ver se está correto, se aquilo tem fundamento. Né? Exatamente, porque no fundo o pessoal fala, a IA vai tirar o trabalho, então não vai, enquanto tiver a gente dizendo o que é para a IA fazer. Então você vê, eu fiquei lá uma meia hora mostrando uma série de potencialidades, porque eu decidi que eu queria fazer aquilo. Então a IA não vai trabalhar assim no nosso lugar, desde que eu saiba apertar os botões. Então, no fundo, é o ser humano que direciona a IA. A IA sozinha, ela não faz nada. Obrigado. Esse é Solano de Camargo, o homem que sabe tudo, sim, de inteligência artificial, que está falando que não. E é como ele disse, gente, a gente não pode fugir. Ele mesmo deu exemplo agora há pouco, numa outra entrevista, que ele estava falando que antigamente a gente entrava no carro e pegava um guia 4 rodas para saber como é que chegava no lugar. Eu tinha uma outra tática, viu, Solano? Minha tática era posto de gasolina. Parava o carro e perguntava pro frentista. A minha tática agora já não é mais assim. Não, a minha tática já não dá para fazer, porque eu perguntava em banca de revista. Não tem mais banca de revista. Quase. Aliás, e as bancas que sobraram não vendem nem revista nem jornal. Não, vende capinha de celular. Exatamente. Esse é o Solano de Camargo, que deu um show aqui na palestra desse evento maravilhoso, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado de São Paulo. Esse foi um papo de prateleira, uma plataforma de revenda super especial, um lugar que eu gosto, o melhor escritório do mundo, é a rua, é o chão. Acompanha esse trabalho muito bacana que os advogados do Brasil fazem a favor do agronegócio cada vez mais.